Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Eu comecei falando sobre isso, sobre essa questão da mudança de cultura que se tem hoje a televisão, como ela encara, somente os canais regulares, com seus programas o dia inteiro muito focados nos debates, nas conversas, do que propriamente nas grandes matérias como a gente tinha antes. A Globo ainda tem alguns programas ali que ela conserva boas matérias, existem bons profissionais que tocam coisas tanto aqui dentro aqui no território brasileiro, como muitas vezes matérias internacionais, mas de fato mudou um pouco, né? O jeito de se fazer futebol na televisão, e você, para mim, era uma dessas figuras que vinha primeiro na minha cabeça quando eu pensava em contar grandes histórias. Como você observa hoje essa mudança de leitura da TV com relação ao jornalismo esportivo e como fazer, e se isso teve influência também na tua mudança muito de caminho dentro da própria área? Sem dúvida. Eu acho que a gente viveu nos últimos anos um tsunami na comunicação. Né? Há 3, 4 anos, a gente não via a possibilidade de vocês estarem aqui no mercado com a relevância que vocês têm, porque não existia o que vocês faziam. A Globo detinha o monopólio da comunicação. Era ela que contava as histórias e as pessoas ficavam sabendo das histórias a partir da Globo. Né? Isso mudou radicalmente. E muito mais rapidamente do que a imensa maioria das pessoas imaginava. Até os especialistas imaginavam que essa mudança fosse ser um pouquinho mais lenta. Só que ela veio de uma maneira avassaladora. Tanto que eu acho, e a minha leitura, e às vezes dentro da Globo a gente comentava, que a Globo demorou muito tempo para enxergar esse novo mercado. A Globo ainda olhava para a Record, para o SBT, como os adversários dentro da indústria que eles administravam. Quando o adversário já era o YouTube, quando o adversário já era o Netflix. O brasileiro criou o hábito de consumir produtos através do streaming via Netflix, quando a Globo detinha o monopólio da comunicação no Brasil. Como é que ela não transformou esse capital que ela tinha para gerar audiência para a Globoplay? Para levar esse público para a Globoplay e não para o Netflix. Ela consegue colocar uma propaganda do Globoplay no Jornal Nacional, se ela quiser, que custa milhões de reais. Claro! E outra coisa, e tinha capital econômico para entregar esse conteúdo de uma maneira mais barata. Sim. Até a pessoa criar o hábito. E depois de criado o hábito, obviamente, pagar pelo produto. Como funciona o mercado. Claro. Quanto custava a Netflix antes, quanto custa hoje? Claro. 54 pau eu pago aí na Netflix. Porque agora você não pode ter mais o mesmo... Todo mundo tem que ter Wi-Fi, tem que ser... Você pode ter várias assinaturas dentro da sua mesma casa. Mas vai pagando mais. Mas vai pagando mais. Tá R$54 reais. Eu lembro que o Netflix era tipo 13 conto. Então, assim, então a Globo perdeu muito tempo aí. E em cima dessa revolução, obviamente, a produção foi se capilarizando. Então a briga mais não é do esporte da Globo contra o esporte do SBT. A briga é pela atenção da audiência. Então hoje vocês competem com a Globo, o YouTube compete com a Globo, o Netflix compete com a Globo, o futebol compete com o BBB. É a atenção das pessoas que está todo mundo brigando. E em função dessa atenção, teve essa transformação que a TV aberta deixou de ter a relevância que tinha e, obviamente, o dinheiro investido na TV aberta passou a ser menor. Então, se antes, lá em 2010, eu oferecia para a Globo, para o Esporte Espetacular, uma matéria sobre as Olimpíadas de Esquimó, que eu fui fazer, fiquei 2 semanas em Fairbanks, no Alasca, para contar essa história. Caramba. Hoje não se faz mais. Porque antes a Globo precisava contar as grandes histórias. O Esporte Espetacular é um espaço para contar histórias espetaculares. Se eu descobrisse uma história de 2 macaquinhos que jogavam basquete no meio da floresta da África ou do Congo, e se existisse um caminho para a gente ir lá e contar essa história, o Esporte Espetacular ia bancar, porque era uma história espetacular. Como a história das Olimpíadas Esquimós era uma história espetacular. Era caro, era. Mas a Globo bancava para contar aquela história. Nós fizemos um documentário de 20 minutos dentro do Esporte Espetacular, contando a história das Olimpíadas de Esquimó. Depois de um tempo, a partir da Copa de 14,
A Globo, entendendo essa transformação, essa revolução na forma de entregar e consumir conteúdo, ela deixou de investir tanto no esporte, na TV aberta, e passou a investir no streaming, no pay-per-view, no próprio Sport TV, e o recurso diminuiu. Então não tinha mais dinheiro para se alimentar essas séries. Esse dinheiro para séries começaram a ir para o Globo Play, para a produção de outros conteúdos, de outras séries, para se entregar em outras plataformas. E, obviamente, eu deixei de fazer. Eu tinha que fazer e contar essas grandes histórias quando tinha algum evento programado. Então, eu ia fazer o jogo do São Paulo na Colômbia, eu procurava histórias relevantes na Colômbia e esticava a minha permanência lá. Em vez de ficar 3, 4 dias acompanhando São Paulo, eu ficava 10 para contar a história também do Pablo Escobar e a relação dele com o Higuita, a história da relação do narcotráfico com o futebol colombiano, e esticava em 10 dias para ficar um pouco mais naquele país para poder contar as histórias. Mas eu senti que isso estava acabando, e o que alimentava realmente a minha produção diária e esse prazer que eu sempre tive na comunicação era contar essas histórias. Né? Eu sempre achei que o jornalista tem esse dever de se comunicar com as pessoas e contar as histórias de interesse público, que sejam realmente relevantes. Eu não quero que as pessoas identifiquem o Andrei como um repórter. Eu quero que as pessoas lembrem das matérias que o Andrei fazia. Porque é sinal que eu encontrei a pauta certa, eu e minha equipe, meu produtor, meu cinegrafista, e a gente conseguiu contar alguma história que de alguma maneira mexeu com o imaginário da pessoa, transformou, fez ela refletir sobre algo que a gente achava importante. Isso acabou, infelizmente acabou. Hoje, cada vez menos, a TV aberta e as TVs tradicionais têm espaço para as grandes histórias. Tá difícil, né, cara? Tá, a gente tava até falando aqui em off, muito hard news, muito debate em cima de debate em cima de debate. E eu não sei, você como um grande contador de história, você acha que nesse meio hoje de debate em cima de debate daria também para fazer grandes matérias em cima de assuntos, por exemplo, os mais quentes, assim? Você vê eu assisto o Globo Esporte hoje, é aquilo muito raso, você vai ver outros programas também. E aí é o que a gente tava falando, né? Nós, torcedores que somos também, vamos buscar a opinião de pessoas que mudaram da mídia, foram para a mídia segmentada, assumiram seus times e hoje tem uma opinião muito relevante na internet, não mais na TV. Exatamente. É um momento, cara... Mudou completamente, né? Eu me lembro que a grande discussão que a gente tinha no meu tempo, quando a gente começou a TV lá no Rio Grande do Sul, era que a Globo não mostrava os times gaúchos. Mostrava, sim. Quando Inter e Grêmio tinha uma relevância nacional, ou seja, quando ia jogar com algum grande clube do centro do país, ou quando estava nas finais dos campeonatos, e tu tinha um espaço local para isso. Hoje não. Se eu quero saber do Inter e Grêmio, eu tenho canais próprios para isso, que estão debatendo quase que 24 horas os assuntos da dupla Grenal. Se eu quero entender um pouco mais o personagem, quero ouvir um pouco mais daquele personagem, daquela pessoa que de alguma maneira toca o meu dia a dia, me toca de alguma forma, eu posso acompanhar o programa de vocês. Pô, olha quem é que tá indo, o Mário Marra tá vindo pra cá. Porra, adoro o Mário Marra, a história dele. Deixa eu entender e conhecer um pouco mais o Mário Marra em uma hora de um bate-papo bacana. Eu vou acompanhar aqui, porque eu vou botar na internet e vou chegar em vocês. Então, assim, é muito mais direcionada a produção de conteúdo. Agora, eu como jornalista, que sou e sempre serei, eu sinto falta. Eu sinto falta da matéria aprofundada, que era aquela matéria que vinha nas revistas nos finais de semana, nos jornais no domingo, e que eram as grandes matérias do esporte espetacular, por exemplo. Mas assim, eu já fiz matéria no Globo Esporte de 6 minutos. 6, 7 minutos. Se a gente for ver, é um terço do programa. Eram histórias longas e a audiência não caía. Agora, obviamente, uma matéria de 6, 7 minutos ela tem um custo muito mais alto. Claro. Porque ela não é feita num clube, na frente do estádio, com uma passagem e com sonoras feitas na sala de imprensa. É uma matéria muito mais produzida, que existe uma produção muito maior, um custo muito maior. E nessa relação econômica, o jornalismo de profundidade, de reflexão, está perdendo espaço. Cara, eu lembro que quando eu trabalhava em rádio, ficava no campo às vezes, eu lembro de ver... Já vi você também no Allianz, na Arena Corinthians e tal, e a Globo parecia que ela mandava 2 repórteres para cobrir cada time e um repórter a mais para fazer algo especial, que é o cara que ficava atrás do gol. Eu já vi você atrás do gol, Marco Aurélio, Edgar Alencar, os caras, o Renato Peters, caras que iam contar uma história diferente do que aconteceu na partida. Era mais ou menos isso, né? Sim. Em cima do jogo ali. Em grandes jogos a gente tinha 5, 6 repórteres escalados, cada um com uma pauta diferente, cada um com um olhar diferente. Daí tu imagina assim, são 5 repórteres. O repórter não trabalha sozinho, vai no mínimo com o cinegrafista e um auxiliar. Às vezes com o produtor também.
Então, obviamente que isso exigia um investimento. Qualidade exige investimento. Né? Então, dentro dessa relação econômica, tendo que investir em outras plataformas, com a produção muito mais capilarizada, esse dinheiro deixou de ser investido para essa plataforma, para a TV aberta. Então, se faz muito menos grandes produções, muito menos grandes reportagens, como se fazia há um tempo atrás. E você vê que, por exemplo, até nesse sentido, a gente vê a segmentação. Um exemplo é um cara que estava na Globo há pouco tempo atrás, que passou aí, sei lá, por... né, por coisas assim, que esteve, por exemplo, em reality show na Fazenda, que tô falando lá do Cartoloco, que tem esse nome muito por conta da coisa do Cartola e tal, que era da Globo, que é da Globo e tal. E o cara hoje ele tem um canal que é no YouTube que ele vive dessas matérias. E assim, Ele se remodelou, né, cara? ele se remodelou a partir de uma série de questões e você vai encontrar hoje matérias muito boas que vão contar histórias que você nunca pensou em ver no YouTube. Outro dia eu tava vendo ele com o... Puta, aquele Thiago, aquele jogador do Santos que foi colocado como novo Messi. Você lembra desse menino? Sim, o cara tem uma fazenda, o cara virou um fazendeiro. Surgiu com o Neymar, né? Surgiu com o Neymar Sim. lá. Virou um fazendeiro e ele tá montando uma escolinha de futebol na fazenda. Então ele, ao mesmo tempo que ele tem o dia a dia dele ali na fazenda, de capinar, um monte de coisa, tem a questão também de ensinar futebol para os moleques, a visão. E aí, ao mesmo tempo, ele vai contando tudo isso, mas ele vai passando pela carreira dele, contando como que bateu nele o fato desse peso de ter sido colocado pelo jornal Marca como o novo Messi, quanto isso abalou ele, a carreira dele, vai contando. Então, assim, é uma longa matéria, muito bem editada, a maneira como eles... E outra, com uma Construiu o linguagem roteiro, né? completamente diferente da linguagem da Globo. E uma produção barata, porque eu já vi ele nos arredores do Allianz ali. É um moleque filmando. E ele falando com um cara, velho. Não, e outra, cara. É uma outra linguagem. Mas é isso, aí que tá. O cara que vai fazer a pós-produção disso, o cara é um monstro. Edição, assim, porque o cara adequa a linguagem para como se consome a internet hoje. Exatamente. Que não é ficar com grandes falas, papapapum. Ele contando aqui da Fazenda, já mudou, ele tá contando, daqui a pouco volta. E você daqui a pouco terminou a matéria e você não viu o tempo passar. 20 minutos, cara. E aí, assim, os caras hoje se conseguem captar a atenção fazendo coisas que se fazia lá atrás. E a própria TV, com dinheiro, com estrutura, com puta profissionais, não consegue fazer, cara. Eu vou contar uma história, porque tá colocando algo que foi muito discutido dentro da televisão, né? E que muitas vezes, claro que hoje fica muito mais fácil da gente falar de discussões que a gente tinha há 5, 6 anos. É aquilo, né? Eu já sabia. É muito fácil levantar a plaquinha de eu já sabia. Né? Antes a gente tá só discutindo possibilidades. Agora, tem esse caminho. É muito bacana, porque eu convivi com o Lucas, o Cartoloco, né? Eu me lembro que ele era o Cartoloco e vivia aquele personagem, incorporou aquele personagem de uma maneira muito bacana, mas ele conversava comigo, eu quero ser um jornalista sério também, eu quero contar grandes histórias. Mas a vida vai apresentando um caminho para ele e ele soube levar e ele se transformou, como o Felipe trouxe. Mas só para vocês terem uma ideia, há 6, acho que mais, uns 10, mais, né, cara? Como o tempo passa, né? Eu saí da Globo faz 5, 16 anos, a gente tinha essa conversa, mas assim, deve ter sido lá por 2008, 2009. A Globo achou que tinha que começar a levar pessoas da internet para a televisão. Eu sempre achei que... A Globo não, né? Algumas pessoas da Globo achavam que tinha que levar. Eu sempre achei que não. Porque o cara que está acostumado a ver o Felipe aqui e ver o Rodolfo aqui, talvez ele não pare para ver às 10 horas da manhã o Felipe e o Rodolfo no Esporte Espetacular. Não vai parar, mano. Não vai, porque ele tem o hábito de ver aqui. Por que ele vai deixar de ver aqui a hora que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, para parar na frente da TV e ver exatamente naquele momento? O hábito é outro. Eu sempre achei que a TV aberta, tu tem que tratar o teu público bem e entregar qualidade pro teu público. Porque tu não vai levar o público da internet para a TV aberta, a não ser que seja evento. Evento é diferente. Um jogo. Tá? Então isso mostra que tu tem perfis diferentes. Porque tu trabalha com públicos diferentes. Então o Andrei da televisão, bem ou mal, fiz uma história, fiquei 25 anos numa mesma empresa, que na época era a empresa que detinha o monopólio da comunicação, era a maior empresa de comunicação.
eu tive algum papel dentro dessa empresa e fiquei tanto tempo, eu tive alguma relevância, mas talvez eu não tenha relevância nenhuma num novo veículo que é a internet. Porque talvez eu não saiba me comunicar pela internet, como eu sabia me comunicar na TV aberta. Da mesma forma que alguém da internet talvez não consiga se comunicar na TV aberta. E tem vários os casos de gente de internet que foi para TV aberta e não teve sucesso. Porque é outra linguagem, eu costumo brincar que é mais ou menos como engenheiro e arquiteto. As pessoas acham que é mais ou menos a mesma coisa. Bota o engenheiro para construir, para desenhar, e bota o arquiteto para desenhar e para construir. Não é. Vai dar problema no meio do caminho. tu tem dois, com características diferentes, com capacidades diferentes. Isso que é bacana. Sim. Claro, eu não estou dizendo que quem faz TV aberta não vai conseguir fazer internet. E que quem faz internet, faz streaming, não vai conseguir. Mas assim, às vezes não. Às vezes tem um cara que é bom pra caceta lá, na internet. Só que não tenta levar pra TV aberta, porque ele vai estar conversando com um público diferente. E o inverso também. Então eu sempre achei, desde lá de trás, que o grande desafio da TV aberta era esse. E o da Globo deveria ser esse. Era transformar o conteúdo que ela tinha de qualidade na TV aberta e levar para uma linguagem nas novas plataformas. No G1, no Globesport.com, nos streamings deles. Pega o que tu tem de qualidade, esse padrão Globo de qualidade, transforma para uma nova linguagem e leva para lá. E a TV aberta trata bem o teu público, que tem o hábito da TV aberta. Esse que tu tem que tratar bem. Porque tu não vai pegar um jovem que está na internet e levar para a TV aberta. Aí tu vai precisar de evento, tu vai precisar de outro tipo de produto que a internet não oferece. Porque o mesmo produto na internet que a gente vê aqui só vai ter o hábito de que é o seguinte, parou para ver de novo. Agora, para criar o hábito de trocar um pelo outro, a pessoa não vai trocar.